Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Nós vamos estar falando aí na aula de Ciências da Natureza, 7º ano, Colégio Coração Imaculado de Maria, grupo 8, Adaptações, capítulo 16, Artrópodes, moluscos, equinodermos e cordados. Nós vamos estar vendo aí o módulo 66, cordados invertebrados. O objetivo de aprendizagem da aula, reconhecer as principais características dos protocordados. Então, nós vamos começar falando aí agora dos cordados invertebrados, o módulo 66, né? Iniciaremos o estudo de animais pertencente ao filo dos cordados. Do latim, corda quer dizer corda, como se fosse um eixo, um cordão, tá? Que reúne mais de 45 mil espécies de animais catalogados, entre eles o ser humano. Então, nós temos aí que forma a corda, que seria a notocorda, que seria a parte que forma aí a nossa coluna, tá? Apesar de serem muito diferentes, com anatomia, fisiologia e hábitos de vida bastante variados, essas espécies apresentam características em comum, que pode desaparecer na fase adulta. Então, uma dessas características, todas essas características pode continuar, mas tem aqueles que ele tem na fase embrionária e na fase adulta ele pode desaparecer. Quais são essas características aí, ó? Porém, estão sempre presentes na fase embrionária. Quer dizer, quando que vai estar sempre... Tudo isso aqui vai estar lá na fase embrionária, enquanto a gente é embrião, quando está se desenvolvendo o ser, tá? Então, mas tem uns que continuam com essas características para o resto da vida. Então, primeiro aí nós temos aí, ó, o corpo segmentado, né? Tubo nervoso dorsal, quer dizer, ele tem um tubo nervoso, uma coluna aqui que tem a parte nervosa que dá origem ao sistema nervoso. Ele tem a notocorda, que é uma estrutura de sustentação. E também tem fendas faringianas, que nos animais aquáticos dão origem às brânquias. Então, esses 4 elementos aqui, ele tem que apresentar aqui, ó, pelo menos na fase embrionária. Alguns apresentam aqui, pode desaparecer na fase adulta, tá? Então, na fase embrionária, ele tem que ter. Gravem bem esses 4. Corpo segmentado, tubo nervoso dorsal, que dá origem ao sistema nervoso, a notocorda, que é a estrutura de sustentação, e a fenda. Aí na apostila de vocês podem fazer uma chave aí nessas estruturas aí, que a gente vai explicar cada uma delas aí, ó, tá? Vamos estudar os cordados invertebrados, isto é, animais marinhos que mantêm a notocorda além da fase embrionária, sem a formação de crânio nem coluna vertebral. Ele tem aí a notocorda, né? Mas só que ele não tem nem crânio e nem coluna vertebral. A notocorda é uma estrutura firme e flexível, em formato de bastão fino, formada por células grandes de material fibroso, cuja função é a sustentação. Ela se forma no embrião entre o tubo nervoso dorsal e o tubo digestório. Nós vamos ver depois ela aí. Então, nós temos aqui alguns casos aí, ó, né? Para ir além. Então, nós temos aí, ó, uma espécie de assídia, né? Que é um invertebrado aí, que tem a notocorda. Propriedades farmacológicas das assídias. Cientistas descobriram que as assídias têm um
Tem compostos com propriedades farmacológicas que podem ser utilizadas como agentes antitumorais e anti-HIV, né? Identificou-se que uma espécie de assídia existe em células endócrinas que secretam um hormônio semelhante à insulina humana. Então, elas são utilizadas aí dentro da medicina, né? Urocordados. O que vem a ser os urocordados? Os urocordados, do grego urus, cauda, tá? Apresentam notocordas apenas na fase larval e na região caudal. Por isso, o nome do grupo. Vivem nos oceanos de toda a região do planeta, tá? Os representantes mais conhecidos deste grupo são as assídias e as salpas, tá? Então tem aí, ó, as assídias que estão aqui, que nós já falamos lá atrás dela, e as salpas. Salpas e a remoção biológica de do carbono oceânico. As salpas têm o corpo gelatinoso, de forma cilíndrica, que se movimentam por meio de bombeamentos de água e se alimentam de plâncton. Quando há alimentos abundantes, as salpas aumentam e sua população reproduzindo-se assexuadamente, gerando clones, quer dizer, ela pode se dividir gerando clone, né? E consome os fitoplânctons, que crescem mais rápido que outros organismos. Quer dizer, ela vai servir aí, entretanto, quando o alimento é insuficiente, as salpas começam a morrer. Como resultado, o afundamento das salpas em decomposição apresenta a remoção biológica do carbono para o fundo do mar. Então, quando ela morre, então vai obter aí esse carbono através dessa remoção. Grandes mudanças da abundância e na distribuição das salpas podem alterar o ciclo do carbonato nos oceanos e desempenhar importante papel no seu sequestro. Então, sequestrando aí esse carbono, né? Pessoal, nós temos aqui, ó, a larva de assídias, né? E depois a assídia adulta, tá? Então, nós vamos mostrando aí para vocês acompanhem aí na apostila de vocês, como nós vamos ver primeiro aí, ó, mostrando a larva, tá? Eu vou ler aqui que a minha ficou muito pequena para ler aí, ó. A larva. No começo da larva, aqui nessa parte aqui, ele tem uma fenda faringiana. Então, ele já tem características para ser um cordado, tá? Ele tem o sifão bucal, ele tem o sifão atrial. Quer dizer, aqui ele tem a fenda faringiana, já é uma das características. Aqui, essa parte estrutural aqui é a notocorda, tá? Então, ele tem na parte já desde a época da larva, ele já tem. Agora, aqui na fase adulta, nós temos aí, ó, aqui que seria o sifão exalante de água, né? É desenvolvido o sifão inalante, o que ele inala, que ele leva a água para dentro. Aí a faringe, as fendas faringianas, as brancas, aproveitam o gás oxigênio, representando aí na água do mar, tá? E aqui nós temos a parte reprodutora, né, que são os ovários e testículos, a reprodução, e o corpo aqui, a túnica que reveste ele. Então, aí tem a representação da estrutura da larva de assídias, né? E a assídia adulta. A larva tem vida livre, fixa ao substrato. E no início ao processo de transformação do organismo para adulto, ele terá a vida séstil, então ele vai fixar aí ao fundo, né? Durante a metamorfose, tanto a cauda musculosa
quanto a notocorda da larva regridem, tá? Então, ela tem a notocorda na fase larval, depois na fase adulta ela é regredida. Cefalocordados. Os animais do grupo dos cefalocordados têm poucos centímetros de comprimento, sendo o anfíoxo o principal representante, tá? A notocorda persiste até a fase adulta por todo o comprimento do corpo. Então, a notocorda aí persiste aí durante essa fase aí toda a fase adulta. Sua forma corporal é semelhante à dos peixes, no entanto, não tem a cabeça diferenciada, então ele não tem uma cabeça saliente, né? Seu envoltório externo é transparente, o que permite visualizar seus músculos segmentados, organizados em conjuntos com a forma de letra V deitada. Nós vamos ver aqui, ó, um exemplo dele, né? Então, nós temos aqui, ó, no caso, o anfíoxo, tá? Ele tem aqui, opa, deixa eu voltar aqui, o anfíoxo. Eu tenho aí o anfíoxo, então eu tenho essa parte longa que continua e persiste ao longo da vida adulta dele, que é a notocorda, tá? Aí eu tenho aqui o tubo nervoso dorsal, que é essa parte laranjada aqui. Aí eu tenho as fendas faringianas, tá? Eu tenho as gônadas, que é o órgão reprodutor, né? Eu tenho o cirro bucal, que seria essa parte aqui, a boca, né? E a terminação do intestino aqui, que é o ânus. Então, aí nós temos o esquema da anatomia do anfíoxo. Quer dizer, ele tem a notocorda, o tubo neural, ele tem na parte larval e continua aí na fase adulta. Aí nós temos o invertebrado aí, alimentação aí, ó. Algumas espécies de anfíoxos são muito consumidas em países asiáticos. Os animais são pescados e podem ser fritos para consumir ou desidratados para uso posterior. No Brasil, a ocorrência de anfíoxo para alimentação de aves. As espécies solitárias de assídeas são cultivadas para alimentação no Japão e na Coreia, na França, no Chile, ou extraídas das costas rochosas. Então, aí tem o caso de algumas assídeas, né? Pessoal, nós temos aí as atividades aí para ser feitas, né? Fazer os exercícios de aplicação 1, 2, 3, da página 119 e 120. A tarefa, os exercícios propostos 4 e 5 da página 120. O para conferir 5 da página 121. Vocês já façam isso daí, porque na próxima aula a Dona Piva já vai dar, logo no começo da aula, a Dona Piva já vai dar o para conferir para ser feito, tá? Até mais, beijo no coração.